Bom, se você é jovem assim como eu, quando vai à praia deve acordar por volta de umas 5, 6, né? Para as 11, para o meio-dia. E aí vai todo felizão para a praia e já troca literalmente os pés pelas mãos, né? Chega na praia, já tira o chinelo, já encaixa aqui na mão, chega todo. E a hora que você pisa na areia, queima, tosta, você sente aquele pururuca formando embaixo do pé. Você sai correndo para a água lá e ai, né? Aquela coisa gelada. Mas por quê que a areia está tão quente e a água está gelada, sendo que quem está esquentando os dois é o sol? Quer saber isso um pouquinho mais? Então vem comigo. E aí galera, maravilha? Bom, a gente vai começar a trabalhar agora um assunto dentro do que a gente discutiu na aula passada, dentro de calor. Uma das coisas que a gente vai discutir é exatamente uma maneira quantitativa de trabalhar esse conceito do calor. E o primeiro hoje é o calor sensível. O que eu quero trabalhar com vocês? O calor sensível é uma maneira de você expressar o mesmo calor, só que quando a influência dele causa o quê? A variação de temperatura. Então quer dizer, eu vou chamar de calor sensível aquele calor responsável pela variação de temperatura de uma certa substância. Só que para a gente chegar a essa equação, é legal a gente conhecer algumas grandezas importantíssimas lá dentro. A primeira, obviamente, é a temperatura. A variação de temperatura que você submete um corpo está intimamente ligado à quantidade de calor que você vai fornecer ou retirar dele. Agora, tem uma grandeza chamada de calor específico sensível, que basicamente retrata exatamente quem é a substância. Para a calorimetria, a identidade de uma substância é vista por aqui, ó. Quando você estuda a variação de temperatura por meio das trocas de calor, o calor sensível mostra exatamente o quanto de energia você precisa para que uma unidade daquela substância de massa varie uma unidade de temperatura. Então é legal você saber que o calor específico sensível é uma característica inerente da substância. Isso quer dizer, ela não depende de quanto da substância você tem, ela não depende da massa. Um exemplo que eu trago para vocês, ó, é a água. A água, eu digo que ela precisa de 1 caloria para que 1 grama dela possa variar 1 grau Celsius. O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho 1 grama de água e eu tenho a intenção de aumentar 1 grau Celsius, eu forneço 1 caloria de energia. Agora, se 1 grama de água for resfriado em 1 grau Celsius, eu retiro da água 1 caloria. Aí você fala, professor, mas beleza. Agora, as outras substâncias têm o mesmo valor? Não. Cada substância tem exatamente um valor próprio a ela. Isso quer dizer, algumas substâncias precisam de menos energia para variar a temperatura, outras podem precisar de mais. Por esse motivo que quando você está na praia, quando você chega na areia, a areia está quente e a água está fria. Porque sem pensar muito somente na porção, quantidade de água e quantidade de areia, mas se você pensar, areia e água são substâncias diferentes. E se a areia esquentou primeiro, esquentou mais do que a água, eu posso pensar, quem esquenta mais rápido diante da mesma fonte de calor, obviamente precisa de menos energia. Então eu posso dizer que a areia tem um calor específico sensível menor que o da água, ok? Agora, quando você quer colocar a massa em evidência, quando você quer analisar a quantidade de calor referente não só à substância, mas uma porção de massa fixa, você vem aqui, ó, na capacidade térmica. O que é a capacidade térmica de uma substância? A capacidade térmica é uma característica que pode ser definida por um corpo, certo? Ou uma certa porção de uma substância. Aí você fala, mas qual que é a diferença? A diferença é que o corpo, quando você analisa, nada mais é que uma porção bem definida de uma certa substância. Se você pegar uma panela de ferro, ele é um objeto, ele é um corpo. Mas feito de que substância? Ferro.
Agora, o detalhe é, se você sempre for analisar aquela panela, ela tem uma massa fixa. E quando a massa é pré-definida, é legal você estudar a capacidade térmica, que é a quantidade de calor que eu vou trocar com essa substância, com a finalidade de variar a temperatura. E aí, a expressão primeira que a gente observa é que a capacidade térmica é o produto da massa daquele objeto ou daquela porção de substância que você tem com o calor específico sensível, que é a característica daquela substância. Olha o exemplo. Você pega 100 gramas de água, tudo bem? Qual que é o calor específico sensível dela? É 1 caloria por grama grau Celsius. Então, se eu multiplicar 100 gramas com 1 caloria por grama grau Celsius, o que eu vou encontrar é a capacidade térmica sendo de 100 calorias por grau Celsius. Quer dizer, para essa porção de 100 gramas de água, se eu quero variar 1 grau Celsius na temperatura, eu vou ter que fornecer 100 calorias. Tudo bem? Então vejam como há uma proporção. Aqui eu tinha a variação de 1 grau Celsius para 1 grama da substância. Aqui eu só estou preocupado com quem? Com a variação de 1 grau Celsius. Por quê? Porque a massa já está definida. Tudo bem? Então é legal você sempre relacionar a capacidade térmica ou para porções definidas de qualquer substância ou até mesmo para um objeto, ok? Para a gente fechar essa primeira parte, existe um termo chamado equivalente em água, muito utilizado para alguns corpos, principalmente sólidos, e até mesmo um que eu vou falar numa próxima aula com vocês, chamado de calorímetro, que é exatamente quando você, ao invés de expressar a característica do material pela capacidade térmica, você acaba demonstrando esse valor por meio de uma porção de água que necessite da mesma quantidade de calor para variar a mesma temperatura. O que eu quero dizer com isso? Eu sei que a capacidade de 100 gramas de água é de 100 calorias por grau Celsius. Então eu poderia dizer que se houver um objeto cuja capacidade térmica é de 100 calorias por grama, eu posso dizer que isso equivale a 100 gramas de água. Basicamente o raciocínio é esse, ó. Aqui eu coloquei equações que a gente vai ver na próxima lousa, só que o detalhe é, se eu variar a mesma temperatura, a conclusão que eu quero que vocês olhem está aqui, ó. O equivalente em água é exatamente o valor numérico da capacidade térmica de um determinado objeto. Vamos lá, uma panela de ferro, ela tem 30 calorias por grau Celsius. Qual que é o equivalente em água para essa panela? 30 gramas. Então o que eu quero dizer com isso? Quando nós trabalhamos com essa proporção, nós estamos substituindo uma nomenclatura por outra. Mas o que eu quero que você faça? O cara te deu equivalente em água de uma substância, você troca a unidade e chama aquilo de capacidade térmica. Tudo bem? Então aguarda aí para a próxima lousa. Bom, galera, então para formalizar agora e fechar essa parte de calor sensível, o que eu quero que vocês analisem? Eu já vi que, como importância, eu tenho o calor específico sensível, uma característica da substância. Eu tenho a capacidade térmica relacionada a uma porção bem definida dessa substância ou de um corpo propriamente dito. Sei que é importante a temperatura e sei que existe a importância da massa. Formalizando tudo isso, eu chego a duas importantes equações. A quantidade de calor sensível, a parte quantificada da energia térmica que nós estamos trabalhando, está aqui, ó. Que quantidade de calor sensível é a massa vezes o calor específico sensível vezes a variação de temperatura. Agora, se você se lembrar que este cara aqui, ó, massa vezes calor específico, pode ser representado pela capacidade térmica da substância, eu fico com essa fórmula aqui, ó. Capacidade térmica vezes variação de temperatura, ok? Famosos, que macete, e olha a boca suja, que cacete, ok? Então, ó, que macete, que cacete, depende se ele trabalha com a massa e o calor específico,
ou se ele quer trabalhar com a capacidade térmica. Detalhe importante, analisando os sinais, isso quer dizer, o calor ele pode ser recebido, ele pode ser perdido. E nós vamos fazer a diferenciação matemática com o sinal de positivo ou negativo. O que eu quero dizer com isso? Se a variação de temperatura é positiva, indica-se que o corpo o quê? Aqueceu. Se ele aqueceu, o calor é positivo, ok? Então eu vou dizer aqui, ó, o calor é positivo. Então, aumentou a temperatura, quer dizer que ele aqueceu, recebeu o calor, calor positivo. Agora, se a temperatura dele diminui, quer dizer que ele resfriou. E se ele resfriou, quer dizer que ele perdeu o calor. E se ele perde calor, eu vou dizer que o calor é negativo. Tudo bem? Calor positivo, quando eu recebo energia, aqueço. Calor negativo, quando eu perco energia e, portanto, resfrio. Tudo bem? Fechando com vocês, ó, uma análise dos sinais e principalmente agora com a análise das unidades envolvidas. É legal você saber que em calorimetria existe a importância sim do sistema internacional, mas existe um sistema usual que vai até aparecer mais do que o oficial. Então é legal a gente saber trabalhar com um com o outro quando o exercício exigir. Por exemplo, no sistema usual, o Qzão, a quantidade de calor que eu vou equacionar aqui, ele vai ser medido em calorias. Só que no sistema internacional, energia é joule. Tudo bem? Outra coisa, massa. Massa, ela é no sistema internacional muito conhecida por nós, desde a dinâmica. Agora, no sistema usual, aqui em calorimetria, usaremos o grama. Certo? Agora, se ele pedir sistema internacional, você pode usar o quilograma. Já no caso da variação de temperatura, você pode usar Fahrenheit ou outra qualquer escala de temperatura, a mais usual, graus Celsius. Sistema internacional, se ele pedir, Kelvin. Tudo bem? Então, ó, graus Celsius, usual, Kelvin para o sistema internacional. Ok? Olha agora. Calor específico sensível, a gente já viu. É a quantidade de energia para uma unidade de massa variar uma unidade de temperatura, caloria por grama graus Celsius. Porém, se for sistema internacional, converte comigo. Calorias vira joule, grama vira quilograma e graus Celsius vira Kelvin. Tudo bem? Fecha comigo. Capacidade térmica, a gente viu também. Quantidade de energia necessária para variar uma unidade de temperatura. Caloria por graus Celsius. Se eu for transformar em sistema internacional, vira joule e vira Kelvin. Tudo bem? Então, continua prestando muita atenção. A próxima aula a gente vai ver uma nova modalidade de calor. Forte abraço!